Oi, gente, voltamos. Aqui é Marcos do canal Interpretando Resoluções. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3. Nós estamos resolvendo a questão número 2 da prova de 2004 da ANPEC. Na última opção, a gente analisou essa questão aqui na curva renda-consumo e o fato dos bens serem ou não inferiores, por Giffen. E agora nós vamos se até a opção número 1. Vamos ver o que ela afirma. X1 é um bem necessário. Será que ele é um bem necessário? Gente, isso é como se tiver um bem ser necessário ou não. É como se você analisasse se lembra da elasticidade de preço? Se vocês já tiverem estudado a elasticidade de preço, vocês vão ver que existem certos bens que reagem de forma diferente às mudanças de preço. De que forma? Por exemplo, se um preço aumenta 30%, alguns bens vão aumentar só 10%, outros bens vão aumentar exatamente 30%, e diminuir. Se o preço de um bem aumentar em 30%, a quantidade demandada do bem vai diminuir. Alguns diminuem em 10%, outros diminuem exatamente 30%, e outros diminuem mais ainda, diminuem, sei lá, 60%, porque eles são muito sensíveis a essa mudança de preço. E o que acontece aqui, quando a gente fala sobre a questão da renda, existem também as elasticidades referentes à renda. É como se você fizesse uma fração. Vou pegar aqui a caneta para mostrar para vocês. Como se você fizesse uma fração e aqui em cima fosse a variação percentual da quantidade e aqui a variação percentual da renda. Esse tipo de elasticidade, vamos dizer assim, entre aspas, seria elasticidade renda. Quer ver? Vamos descer lá na opção. Um bem necessário, o que acontece com ele? Ele é um bem que, quando você aumenta a sua renda, ele aumenta a quantidade, o consumidor aumenta a quantidade demandada de forma menos que proporcional. Então, vamos lá. Um bem necessário é aquele quando a renda aumenta, a demanda aumenta de forma menos que proporcionalmente. A curva de renda-consumo apresentada indica que o consumo do bem X1 aumenta quando a renda aumenta. Mas é porque a gente já tinha visto isso na opção 0. A gente viu que ele era um bem normal, porque as quantidades aumentam no caminho ascendente daquela curva renda-consumo, que é uma curva de aumento das retas orçamentárias que eu fui desenhando. Você lembra aquelas retinhas? E o que ele está falando aqui é que esses aumentos eles se dão de uma forma especial para o bem X1. Se vocês repararem o bem X1, que é o da reta horizontal, o que vocês vão ver? Olha aqui, o bem X1 aumentando. Só que ele aumenta cada vez menos. Por quê? Porque a inclinação das retas tangentes aqui, estão diminuindo cada vez mais. Aqui, cada vez mais diminuindo. Até que forma de chegar, se vocês lembrarem do cálculo, isso tem um nome. Isso aqui é uma assíntota. É como se fosse uma espécie de um limite. Essa curva aqui, ela não vai conseguir passar do 4, porque ela está no eixo, esse diagrama no eixo 1, do bem 1, ele está diminuindo, ele está aumentando cada vez menos, de forma a chegar no limite. Ele vai chegar no limite 4. Isso é muito característico do bem essencial, porque por ele ser essencial, cada vez mais o consumidor, na estrutura de preferências dele, vai enjoando desse bem. Então vai chegar uma hora que você vai estabilizar a sua quantidade demandada,
que isso é coerente com essa assíntota. Isso é consistente com isso, porque essa assíntota aqui, ó, ela nos diz isso, que nunca vai conseguir ultrapassar o 4, porque é como se fosse uma saciedade naquele bem. Você pode aumentar a renda o quanto for, essas retas orçamentárias todas que estão aqui virtualmente, vamos dizer assim, aqui ó, essas retinhas orçamentárias todas aqui, você está aumentando a renda, porém o consumo do bem 1, ele não vai acompanhar isso de forma como, por exemplo, o bem 2 está acompanhando, que o bem 2 ele pode crescer infinitamente, o bem 1 não, ele só vai conseguir crescer até o 4. É isso que está sendo dito. Vou passar para outra opção para não demorar muito. X1 é um bem normal? Gente, a gente já viu na opção 0 que, você lembra que a gente viu que era falso? A gente viu que os dois bens são normais. Por que eles são normais? Eles são normais porque quando você aumenta a renda, que são essas retas orçamentárias aqui, que estão aqui por trás, a gente sabe também que as curvas de diferença também estão aqui por trás, porque existe um mapa de curvas de diferença aqui por trás. Mas então, quando você aumenta essas rendas, as quantidades dos dois bens estão aumentando. Aí vocês podem se perguntar, ué, mas você não acabou de dizer que o X vai ter uma hora que ele vai parar de aumentar? Então, gente, isso é um limite, é infinitesimal, é como se fosse uma explosão. Vai existir uma explosão do bem 2, e vai existir também um limite cada vez mais infinitesimal entre essa curva de expansão e essa reta que passa pelo número 4. Essa retinha aqui, ó. E essa curva, elas vão se encontrar. Mas isso no infinito. Enquanto isso não acontecer, os dois bens vão estar crescendo. É uma abstração, entendeu? Vamos lá agora para outra opção. Ó. Não, melhor deixar para o próximo vídeo. Que aí eu já termino. Você dá uma lida na opção aqui. Ó. Um bem normal é aquele cujo consumo aumenta quando a renda aumenta. O bem necessário é um caso particular do bem normal. De acordo com o item 1 desta questão, concluímos que x1 é um bem normal. Então, gente, é como se fosse o bem de Giffen para os bens inferiores. Não estou dizendo que é estruturalmente da mesma forma, mas pelo pensamento de conjunto. O bem essencial, ele está aqui dentro. Ó. Aqui, ó. Esse conjunto de fora são os bens normais. O bem essencial é um caso especial do bem normal. E que caso é esse? É um caso em que o consumo do bem cresce menos do que proporcionalmente, de forma mais menos radical, como se fosse uma suavização em relação à proporção que está aumentando na renda. Se a renda aumentar 30, você vai aumentar o consumo do bem essencial, como papel higiênico, por exemplo, 2%. Ah, mas por que uma coisa tão menor assim? Porque ele é essencial. Essencial tem que ser menos do que proporcional com o aumento. Entendeu, gente? É isso. Até o próximo vídeo onde a gente vai terminar.